Muitas técnicas e ciências foram aprofundadas, desenvolvidas, mas há muitas mentiras em meio a tantas verdades. Então, na realidade, técnicas. Disse assim, se a pessoa ficar olhando fixamente, ela esteja mentindo ou buscando mentir? Porque se ela ficar distraída é porque ela também esteja mentindo, ou se ela ficar ao mesmo tempo distraída, ao mesmo tempo fixa, e se começar a piscar. Mas cada pessoa tem uma personalidade, uma forma de ser, uma forma de expressar-se. E se a pessoa começar a piscar por memória? E há também pessoas que têm a sua própria forma de ser, querem colocar defeito, querem manter a pessoa robótica. Técnicas que são mais para tentar controlar, porque essas técnicas também podem estar mentindo ou serem mentiras. Os próprios detetores de mentira podem mentir. E a pessoa dizendo a verdade, nada além da verdade com a ajuda de Deus, e estando com todo o sistema em euforia, em estado de alegria, acabaria colocando o detetor como um aparelho inútil? A pessoa perguntando o quê? Ou quando? Depende da situação. Quando a pessoa fica também perplexa com a pergunta: ah, você estava passeando ontem à noite? O quê? Passeando. Tem pessoas que entendem dessa forma. É um passeio até chegar até o local e fazer a compra. E voltar. Então, na realidade, existem formas de se expressar ou de se entender. A pessoa te... ah, você estava brincando ontem. Dessa forma, parece que é ontem o dia inteiro. Em que parte? Em que período? Em que tempo? Hora do almoço? Quer dizer, se a pessoa for alegre e jovial na hora do almoço, querem dizer que ela brinca o dia inteiro. Preferem um mundo boçal? Sem sal? Um mundo desgostoso? Um mundo de pessoas que tenham cara de que vivem sentadas numa privada imunda e suja? Ou que olham o prato e confundem brigadeiro com o que mesmo? Ou doces e coisas que tenham sabor de fato, para saber o ato e o entendimento. E o pato? Se o pato começar a piscar, mas aí você vai falar assim: oh, que amor, o pato tá piscando. O que significa? Que ele gosta de você, é igual o gato. Se o gato começar a dar cabeçada, pá, você vai falar que ele está violento. E se o cachorro começar a latir, de repente começar a ficar num silêncio com aquela... Você vai falar o quê? Que ele está bipolar? E se o passarinho começar... ele de repente fica quietinho, se você chega pertinho assim, você fala assim... ele tá cantando, parou de cantar, pode ser que ele esteja preso na gaiola, né? Ele precisa dar uma respirada. Você sabe que isso acontece nas empresas? Às vezes a pessoa fica olhando na janela, então ela fica ali, dá 5 minutos, aí você fala assim, olha, não põe o cara numa cobertura de prédio, que isso ela não quer. A pessoa precisa sair, ir numa praça, olhar a árvore, sentir, até abraçar a árvore, então encostar nela, fazer como muitos, né? Sentar 5 minutos embaixo de uma macieira e ficar agradecendo a Deus Pai, e de repente a refeição que dá na cabeça, aí a pessoa fala assim, a gravidade. Ainda bem que não é um pé de... Bom, se fosse uma frita maior é mais dura, o coco, pensou? Aí não dá pra fazer interpretação, né? Se você tá embaixo de um coqueiro e caiu um coco. Por isso que é envergado, para que a pessoa possa ter sombra e o coco cair à frente. Deus é sábio. Então, são coisas que a pessoa tem que parar para pensar. Quando vai descobrir que a pessoa está mentindo? Então
Essa é com autorização. Eu amo Deus. Eu amo Deus. E aí você vai falar o quê? Que o cara tá ok. Então o cara assim, Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. E aí vai falar o quê? O Deus que fez a terra não mente. O Deus que fez a terra não mente. O Deus que fez a terra não mente. E a pessoa não vai poder se expressar. E sei lá. Entendeu? Aí fica difícil. Aí você vai conversar e dialogar como? E se uma Krakatoa te olhando, aí ó, você fica arrepiar, arrupiou, aí você fala assim, ó, as peninhas dela arrupiou, tá arrupiando, tá arrepiando. Ela tá assim, aí você fala assim, tá ouvindo, prestando atenção. Quando é uma coisa boa, ela fica assim, toda contente, eufórica. E quando for uma coisa... mas aí é igual papagaio, arara, tucano. Nossa, meus olhos nesse momento... Será que foi... Não, foi bom. Então, essas pessoas querem dizer, ele fez assim, assim, a expressão. Então elas querem um cara assim. A expressividade do... Aí você fala assim, mas nenhuma ruguinha, nenhum... Aí você fala, ué. Assim se faz a expressividade do ser. Assim se mostra qual seja o falso e o verdadeiro. Assim é como querem que seja a expressividade do ser. Aí você fala assim, tá difícil explicar. Aí você fala assim, olha, tem um outro diagnóstico para essas pessoas. É assim, como explicar, né? Tem que usar um termo mais apropriado. A sem-vergonhice na cara impede as pessoas de terem expressividade legítima ou de quererem acreditar na expressividade quando ela é verdadeira. Querem colocar falsidade em tudo, preferem serem lunáticos, psicopatas maníacos e ainda esconderem, preferem querer mandar nos outros e controlar, querem colocar defeito na obra de Deus. Se a expressão, a face humana tem tantas musculaturas para sorrir, piscar e fazer tantas expressividades, querem dizer quais se pode, quais não? Querem mandar nas máscaras, nas caras e nos elásticos. E a arte e as ciências? Só tem uma religião que cultua Deus que fez o céu e a terra. Foi a única que Deus fez. O resto é só sem vergonhice nas caras, tanto quanto políticas corruptas em que procuram controlar e explorar uma maioria. Preferem fazer um mundo de fantasias falsas e ignorantes e querem pôr defeito nas festas, trocar as datas das festas, puseram as festas que seria do mês das brincadeiras, querem colocar na Páscoa, período sério, mas também tem a felicidade e a alegria na Páscoa, que se comemora o êxodo, comunhão com Deus que fez a terra. E por que querem invadir Chanukah com fábula e com fantasia e loucura? E por que querem invadir e tirar a festa em que se comemora a prosperidade, o frutificar os frutos e as árvores? Alteraram as comemorações porque queriam esconder o tamanho do roubo, crime e furto, porque queriam causar miséria e afrontar Deus? Essas religiões foram criadas para cultuarem deuses e deusas porque querem brigar com o único e verdadeiro Deus, Yahvé. Criaram deuses e deusas e religiões porque queriam brigar com o Criador, queriam afrontar, queriam lutar o UFC MMA com o Deus Pai Todo-Poderoso. Ixi, sem chance. Mas começar a lutar, começar a perder. Aí a pessoa fala assim, olha, eu quero estar no time de Deus Pai, o PT é sul pra sempre, entendeu? Tem que ser assim. A sanidade é essa.
Aí tem a história da devagar e sempre. Também se tem que ter entendimento do que seja pressa. Aí a pessoa diz, pressa é correr em alta velocidade ou manter constante? Porque a pessoa que tem pressa, ela tem que entender que ela tem que manter constante, lembrar das regras, porque cumprindo as regras da constante, ela consegue chegar em tempo hábil sem colocar em risco, mantendo a disciplina. Isso é pressa. A pressa não é inimiga da perfeição. Ao contrário, ela é amiga da perfeição, sabendo como se utilizar a pressa. Não adianta um atleta querer treinar tudo que não treinou nos últimos 20 anos num dia. Aí já é a pressa perniciosa, é a falsa pressa. Agora, a pessoa querer entrar em forma em menos tempo, mas já tendo praticado esportes, caminhadas, algum exercício ou prática diária, lembrando das atividades comuns e corriqueiras, rotinas do dia a dia, se fica mais fácil entender como se possa entrar em forma. Reforma é quando se tem algo para se consertar, fazer a manutenção. Dizem que a pessoa faz o lugar, ou o lugar pode ter pessoas que cumpram essas leis e regras. Raças e povos, tem que saber a diferenciação. Essas hierarquias querem manter uma pobreza para justificar um sistema de safadeza sem vergonha nas caras. E como é a cara dos sem vergonhas? Sem expressividade, sem caráter, sem dizer as verdades? É melhor dizer a verdade, nada além da verdade, com a ajuda de Deus Pai e Yahvé. Religiões que querem brigar com Deus Pai, com o Pai Deus. Aquela história, o Pai Deus é o mais velho de todos os seres. É o que fez as criaturas. Todo homem é criatura. E não adianta criar religiões de fábulas, fantasias, porque geram loucuras. Acreditar em ciências que sejam embasadas, edificadas, postuladas, medidas em verdades. Porque a sanidade consiste em manter o entendimento de um sistema operacional chamado discernimento, em que o sistema operacional, com um conjunto de regras repetidas diariamente, instruções e atos e práticas por prioridades, porque na realidade não adianta querer fazer mais tarefas num dia do que se possa fazer, porque ficará extenuado e não conseguirá realizar. Você tem 20 tarefas para realizar, algumas pode precisar de um dia, 2 ou até mais. Algumas tarefas podem ser feitas em minutos, outras em horas. Para saber a diferença, e há aquelas que são executadas em segundos. Vai da habilidade, da destreza, do dia, do entendimento, daquilo que se possa ter por discernimento. Manter o juízo perfeito do sistema operacional, repetir esse sistema operacional, as regras e instruções, as básicas, 10 leis, mandamentos para manter o amor, sentimento, controlados pela lógica do pensamento, em que se saiba que as leis são este sistema operacional, e Deus resumiu em 10 para que se possa repetir a todos os dias, todas as horas, minutos, segundos, a todo tempo, momento, para que se mantenha o discernimento. E quando se associam conhecimentos a essas leis, a esses mandamentos, a essas circunstâncias da realidade, das verdades, se consegue fazer patamares de uma edificação sólida em que se tenha a memória, a rememoriar lembranças das ciências, em que se aprendeu de fato o que sejam verdades, e a instrução a guardar dentro do ser humano, que busca a reconciliação constante com o ser divino Deus, e assim armazenar uma biblioteca de conhecimentos que sejam de fato úteis. Isso é exercício das profissões. Shalom, Chanukah, Páscoa, amo Yahvé. De fato, a verdade salva, a verdade cura. Obedecer às leis é ter sanidade, não loucura.
A pessoa que extenua e busca de fato embasamento e estar dentro do discernimento em cumprimento às leis é a que possui de virtudes muito, e a história do muito e do pouco. Se eu tiver pouco, eu quero muito. Se eu tiver muito, eu quero mais um pouco. Então, a história do tesouro é entesourar sempre. A história do trabalho, pouco ou muito fazer o trabalho, o bom trabalho. E o pagamento, se eu fizer pouco e valer muito, e se eu fizer muito e valer pouco, é bom sempre fazer muito e pouco. E entesourar conhecimentos, sabedoria, amor, pensamento, pensar direito, exatidão.